Agora, num cenário hipotético, que a gente vai elaborar aqui, num cenário de crise econômica, num cenário de desestabilização gerada por essas tarifas e sanções contra o Brasil, quais seriam as chances disso tudo acontecer? Meus amigos, a gente vai refletir sobre isso agora. Gostaria só de lembrá-los a urgência de você dar o like. Quando você dá o like, a plataforma entende que você está gostando do conteúdo e continua mandando para você, beleza? Agora, meus amigos, vamos fazer aqui algumas perguntas, tá? Algumas análises. Primeiro, num cenário hipotético, se o presidente Donald estiver usando as sanções e tarifas para realmente implementar o caos no Brasil, criar descontentamento popular, né, com o fim de gerar uma espécie de revolução para mudar o sistema por aqui a partir de 2027, quais seriam as sequências de eventos de hoje até as disputas no ano que vem? Meus amigos, a gente teria, nesse cenário hipotético, a intensificação das tarifas, tá? Porque a gente sabe que em julho ele já colocou 50% de tarifas sobre os produtos nacionais, e aí ele poderia, nesse cenário, se o objetivo dele é quebrar realmente o Brasil para colocar um amigo dele aqui e sugar os nossos recursos naturais, ele poderia ampliar essas sanções, incluindo mais produtos brasileiros, exceto as coisas nas quais ele tem interesse, suco de laranja, aviões e petróleo, e restringir o acesso do Brasil a mercados financeiros internacionais, como bloqueios a transações bancárias ou sanções a empresas estatais como a Petrobras. A justificativa seria as coisas que estão fazendo ali que ele não concorda. E também o fato do, segundo ele, o Brasil estar adotando políticas anti-americanas, como a crítica que os BRICS fazem ao dólar e também a aproximação dele com esse grupo dos países emergentes. Isso teria um grande impacto na economia brasileira. A economia brasileira sofreria com a queda nas exportações, especialmente do café e da carne, que não estão isentos. E a gente veria ali um aumento do dólar e uma pressão inflacionária em bens importados. Principalmente os estados exportadores ali como São Paulo, Minas Gerais e o Rio Grande do Sul poderiam enfrentar perdas significativas, gerando desemprego e descontentamento. Além disso, toda a crítica nas redes sociais e nas ruas seriam mobilizadas. Então, a indignação do povo ia aumentar cada vez mais e essa insatisfação popular, colocando a culpa desse caos todo no cenário atual, na gestão atual, esse descontentamento seria causa para não apenas um enfraquecimento do Brasil e a oportunidade deles nos comprarem baratinho, assim como o Vanderbilt fazia, e também para ele emplacar um amigo dele, um representante dele por aqui. Então, a gente poderia chegar a dizer ou fazer a determinada pergunta: será que os Estados Unidos estão preparando uma espécie de revolução colorida contra o Brasil? Revolução colorida, meus amigos, é uma estratégia de mudança de regime que está no livro Guerras Híbridas, das Revoluções Coloridas às Derrubadas de Poder, do especialista russo Andrew Koryb, um livro muito interessante que nos dá muito meio de análise para a gente pensar sobre o que está acontecendo agora. Então, essas revoluções frequentemente contam com apoio externo, incluindo financiamento, mídia e pressão diplomática. O presidente Donald, alinhado a uma agenda ali de mudança de regime, poderia apoiar essa oposição para tentar emplacar esses novos representantes por aqui. Ele poderia escolher ali alguém com uma visibilidade internacional como uma alternativa viável, principalmente, preste atenção no que eu vou falar agora, entre evangélicos e conservadores. Eu creio que o presidente Donald, ele vai incentivar uma figura que ele vai escolher para 2027 governar o Brasil, que ele vai apoiar, que vai vir de uma forte base evangélica. Se você é evangélico, fica o convite, abra os seus olhos, beleza? E aí, meus amigos, em meados do ano que vem, aí já nesse plano para desestabilizar o Brasil, já haveria uma combinação de crise econômica, polarização política, pressão externa, criando um ambiente de instabilidade. E aí os institutos de pesquisa iriam mostrar que, se inicialmente as tarifas estavam aumentando a popularidade da atual gestão, dizendo que era um atropelo à nossa soberania, os impactos econômicos de longo prazo poderiam reverter isso, como sugerido já por alguns analistas. Então, o descontentamento popular traria um cenário muito difícil para a manutenção da narrativa de defesa da soberania nacional, enquanto a oposição, obviamente, exploraria a crise econômica para mobilizar a classe média, os trabalhadores afetados pelas tarifas e também o setor evangélico. Então, quando a polarização nesse cenário hipotético atingisse níveis críticos,
o negócio ia ficar já bem encaminhado para uma mudança de regime. E aí eles lançariam um evangélico ou melhor dizendo, uma mulher evangélica. E para vocês, eu creio que a grande expressão da oposição para o ano que vem será uma mulher evangélica, tá? E aí o povo será levado a sonhar, a clamar por uma mudança de regime, sonhando ali com uma interrupção da disputa e do conflito e do caos entre Brasil e Estados Unidos, ok? Então, meus amigos, esses seriam os fatores nesse sentido. Agora, nesse cenário de crise econômica e desestabilização gerada pelas tarifas ali, pelas sanções, quais seriam as chances de um candidato evangélico representando os conservadores que prometesse alinhamento com os Estados Unidos e reversão das sanções vencesse, mesmo que com o custo de uma maior submissão aos Estados Unidos? Então, nesse cenário, a gente está montando aqui uma interpretação que é a seguinte: o presidente Donald realmente quer gerar o caos no Brasil para comprar o Brasil barato, assim como o Vanderbilt, e para emplacar, na minha opinião, uma mulher evangélica que vai representá-lo aqui no Brasil, tá? Então, vamos analisar como esse cenário poderia levar a uma mudança de regime. Em cenário de crise econômica severa, quando a gente pensa em alta inflação, desemprego ou escassez de bens, a população tende a buscar soluções práticas, soluções pragmáticas. Uma figura que prometa alívio imediato das sanções e da crise econômica via ou por meio de um alinhamento com os Estados Unidos e a reversão das sanções, ela pode atrair as pessoas que já estão cansadas com esse sofrimento econômico. Especialmente se a gente lembra que as sanções podem passar a ser percebidas como a principal causa dessa crise. Então, uma promessa de estabilidade econômica, ela pode superar uma resistência ideológica com determinada figura, mesmo entre eleitores céticos quanto à submissão aos Estados Unidos. Pode ser que tem muita gente que não goste do conservadorismo, não goste de evangélico, não goste da direita, mas vão acabar optando ali num salve-se quem puder para apoiar um conservador como um alívio para esse caos que pode ser instaurado. Então, se a narrativa dominante do país for que as sanções são injustas ou desproporcionais, essa figura pode capitalizar esse sentimento. Por quê? Ao prometer um alinhamento com os Estados Unidos, eles podem se colocar como uma força capaz de negociar com o poder global, ganhando apoio de setores que priorizam o pragmatismo acima da soberania. Os caras vão falar: eu quero ganhar dinheiro, mesmo que a gente tenha que abrir mão da nossa soberania ou dos nossos recursos minerais e naturais. Então, a força da oposição nesse cenário aí vai definir muito. Por quê? De um lado, você tem uma crítica dizendo: os Estados Unidos estão atropelando a nossa soberania. Mas, por outro lado, você tem pessoas falando assim: mas a gente não aguenta mais esse caos trazido pelas tarifas. Então, a imagem dos Estados Unidos aqui vai definir muito isso. Por quê? A percepção local dos Estados Unidos influencia diretamente. Se os Estados Unidos são vistos como parceiro confiável ou como uma potência capaz de trazer prioridade, a proposta dessa figura aí conservadora ganha força. Caso contrário, se tiver uma desconfiança com os Estados Unidos e um ressentimento histórico, a promessa de alinhamento pode ser vista como uma traição aos interesses nacionais, uma perda de soberania e um entreguismo, entregar aos Estados Unidos, o Brasil aos Estados Unidos. A disputa nessa propaganda que vai definir quem vai sair vitorioso nisso, tá? Agora, a habilidade de uma figura conservadora de vender essa ideia de que o alinhamento com os Estados Unidos vai trazer benefícios práticos e concretos, como investimento, alívio das sanções e das tarifas, crescimento econômico, sem enfatizar a perda da soberania, essa abordagem vai ser decisiva. Então, uma proposta, um discurso bem sucedido, ele vai ter que equilibrar ali o pragmatismo, ou seja, sejamos práticos, e a dignidade nacional. A gente tem exemplos históricos e olhar a história é sempre importante, porque quem não conhece a história está fadado a repetir os erros do passado. Em contextos como na Argentina, a gente teve a Argentina dos anos 90 e o Chile também, figuras
mais à direita prometeram alinhamento com potências ocidentais e também a liberalização econômica. Essas figuras que prometeram isso ganharam as disputas em momento de crise, mesmo enfrentando crítica de entreguismo, submissão e quebra da soberania. No entanto, em países com forte tradição anti-americana, a gente fala, por exemplo, de Venezuela e também dos iranianos, essas propostas enfrentam uma grande resistência. Então, meus amigos, vamos às chances, tá? Quais seriam as chances de o caos ser instaurado e isso gerar uma mudança de regime e uma figura conservadora feminina chegar ao poder? Se a crise for extrema, a atual gestão fica impopular e a oposição ficando fragmentada, aí a chance é muito grande de você ter uma troca de regime, chega a 80%. Entre 60% e 80% de alta probabilidade de uma troca de regime e um conservador chegar ao poder. Mas lembrando, para essa alta probabilidade tem que ter uma crise extrema, a atual gestão ficando impopular e a oposição ali bem engajada. E também a promessa de alívio econômico imediato nesse cenário pode ser visto como irresistível para a maioria das pessoas. As pessoas vão falar, não gosto dessa figura, mas como o país está num caos, vou acabar escolhendo essa figura mesmo. Agora, se a crise for moderada ou se houver divisão sobre a influência norte-americana, aí o negócio já surge uma média probabilidade entre 30% e 60%. Essa figura precisaria de um discurso muito eficaz para tentar neutralizar as críticas de que o Brasil, se aliando aos Estados Unidos, estava se tornando submisso a uma potência. Agora, num contexto que o nacionalismo fique muito forte, ou onde os Estados Unidos são amplamente impopulares, essa narrativa de alinhamento pode ser vista como uma traição ao país, limitando o apelo dessa figura. Aí a probabilidade é baixa entre 10% e 30%. Ou seja, as chances de uma troca de regime por aqui ano que vem dependem da gravidade de uma eventual crise que pode chegar com essa investigação comercial pela seção 301 que os Estados Unidos anunciaram, com base nas tarifas americanas que podem crescer agora nessa ideia de acusar o Brasil de estar financiando o conflito em Kiev, comprando o petróleo russo, e também nesse cenário aí de sanções contra figuras e instituições, tá? Então as chances dependem da gravidade da crise, da percepção nacional sobre os Estados Unidos e da capacidade dessa figura de moldar e controlar a narrativa. Um discurso que enfatize os benefícios econômicos concretos de uma aliança com os Estados Unidos e minimize a percepção de submissão ou de entreguismo ou de quebra da soberania, aí tem mais chance de sucesso.